Gente, então, vamos começar aqui, recursos naturais e suas localizações geográficas. Então, fiz aqui essa apresentaçãozinha, já que dá um aspecto já do contexto mundial, né? Então, a primeira coisa é sobre o conceito de recursos naturais. Recursos naturais vêm da natureza de forma gratuita, ninguém vende recursos naturais, né? Quem vende é quem está explorando, e está tendo beneficiamento econômico disso. Mas os recursos naturais, eles são ofertados pela natureza de forma gratuita e nós, seres humanos, a gente utiliza desses recursos naturais para a nossa sobrevivência. E aí tem um contexto cultural, né? Tem civilizações que usam recursos naturais para sua manutenção, sem explorar e sem poluir, sem produzir resíduos de grande impacto, e já tem outras culturas, né, ocidentais que já se utilizam de recursos naturais para explorar, para gerar outros produtos, né, de gerar resíduos sólidos extremamente prejudiciais ao meio ambiente. Bem, eles se definem aqui, eles são recursos naturais que podem ser atender a necessidade do homem, atender o interesse político, e eles são renováveis ou não renováveis. Isso é que eles são mais classificados, assim, geralmente são recursos que a natureza oferece e que há possibilidade de renovar, e tem recursos que não se renovam facilmente, né? Por isso são chamados de não renováveis. E aqui eu trouxe uma classificação mais atual. Tem recursos renováveis, que é aqueles que se regeneram na escala do tempo da humanidade, né? Que são anos ou centenas de anos. Podem ser utilizados para energia, né? Energia solar, eólica, que é dos ventos, a hídrica, que é da hidroelétricas, ou a biomassa, que são os vegetais, na fonte de celulose, e tem os não renováveis, que são aqueles que na escala do tempo, ela se apresenta em milhões de anos, né? Então, a escala humana ainda não, do tempo da humanidade, não se viu a renovação dela, como é o caso do carvão mineral, como é o caso do petróleo, dos metais, né? Aquelas ligas metálicas que existem e os metais que existem na natureza que não tem aqui para a gente produzir na escala da humanidade. E aí tem os outros recursos que são recicláveis, que são aqueles que a gente já tira da natureza, já se beneficia, e a necessidade de reutilizá-lo para não explorar mais ainda os recursos naturais. Então, existe essa classificação também dos nossos recursos recicláveis, né? Aí nós temos aqui a grande importância desses recursos naturais para o bem-estar, que é a questão por exemplo, da luz, né, que a gente usa da luz, do ar-condicionado, do ventilador, né, questões aí de natureza da nossa qualidade de vida, né, a geladeira, por exemplo, né, que se usa da energia elétrica. Então, realmente são recursos que nos auxiliam para a manutenção da nossa vida, né? De fato, né? As árvores, a planta, os ventos, né? Os animais, todos eles são é, necessários para a nossa manutenção, né? E bem-estar da humanidade. Há alguns exemplos de recursos naturais, né? Vegetal, os animais, né? As plantações, então, o solo, por exemplo, onde a gente faz a produção, né, de vegetais. Então, esses são alguns exemplos que nos dá aí que a natureza nos né, faz esse presente para nós, presenteia. A localização geográfica, ela é extremamente importante. O mundo tem distribuições desses recursos naturais de forma diferente. A América do Sul é grandes reservas de água doce, grande biodiversidade. Na Rússia também tem grande diversidade. Na África, né, no continente africano, aqui também tem muita diversidade. Tem água, também tem água doce, mas também tem muita diversidade de peixes, de plantas. Então, na África também há muita minério, muitas fontes de minério na África, tem petróleo, então, assim, muito importante para o continente africano. No Oriente Médio é a questão do petróleo, né, do carvão. Já nos Estados Unidos é o carvão mineral. Então, há essa distribuição não similar, né?
E aqui eu trouxe alguns exemplos: o petróleo no Oriente Médio, na Rússia, tem nos Estados Unidos, tem no Brasil, tem na Venezuela. Os minérios tem no Brasil, tem na Austrália, tem na China, tem na África, né? Então, tem bastante terras raras, né, no continente africano, de água doce, tem na Amazônia, tem também no continente africano, tem no Rio Congo, as florestas tem na Amazônia, na Bacia do Congo, tem florestas na Rússia, né, as boreais. Então, tem muita diversidade no nosso, no nosso mundo, mas elas estão, né, distribuídas de forma diferente, né? E esses fatores que influenciam os fatores que influenciam essa localização vai sobre a geografia mesmo, né? Os aspectos geográficos de se é mais plano, se é mais alto, se corre mais vento, se é no litoral, que é mais próximo da linha do Equador. Então, tem muitos fatores, inclusive climáticos, que afetam essa disponibilidade de água, disponibilidade da agricultura, a possibilidade de um solo fértil. Então, esses são os fatores que mais influenciam aí essa distribuição. A gente tem formas de representar essa distribuição. Nós temos um sistema chamado GIS, que é um super novo, atual, onde a gente usa a tecnologia para decidir sobre esses recursos, planejamento e gestão desses recursos. O que é o GIS? É um sistema de informação geográfica, ele tem ele coleta diversas informações como temperatura, ventos, alteração de temperatura com o período do ano, ele armazena um banco de dados gigantesco, e há uma articulação daquele banco de dados para que as pessoas possam se utilizar desse banco de dados, tome decisões no aspecto de um planejamento urbano, qual aquele bairro, né, que é mais nobre, qual é a localização da cidade que ele vai ser feito, sobre a agricultura, né, sobre ali um determinado recurso natural que está em maior vamos dizer, disponibilidade. Então, esse sistema de informação é uma ferramenta tecnológica super importante para tomar decisão do uso de recursos naturais. E aí a gente vai para o aspecto político e não podemos deixar de falar, porque os recursos naturais, eles são usados para benefício da humanidade. E aí, quem gerencia, quem tem mais, domina o sistema político, né, e econômico. Por isso que existem tantas guerras e desavenças políticas e negociações políticas por conta do beneficiamento dos recursos naturais. E aí a gente fala sobre o petróleo na Arábia Saudita, né, que está uma exploração, eles precisam vender os recursos naturais, né? O Brasil vende muito ferro, tem muito minério, então ele precisa vender, porque não tem indústria aqui no Brasil que beneficie esse minério. Então eles vendem para algum lugar, né? Assim como tem o Venezuela, tem um gás natural também, passa para algum lugar. Então, esse comércio desses recursos naturais virou, quer dizer, uma coisa da natureza, onde as nações se utilizam desses recursos naturais para beneficiamento político, para influência política e econômica, né? Isso é um ponto de vista meio triste, né? Mas, enfim, políticas e uso de conservação. A gente sabe da extrema necessidade das nações poderem ter uma normativa sobre a exploração. A ONU, existe a Agenda 2030, quem não conhece é bom pesquisar, ela traz objetivos de desenvolvimento do milênio, onde dá os objetivos básicos de se desenvolver com garantias, né? Garantia de disponibilidade de água potável, garantia de igualdade de gênero, garantia de igualdade racial, garantias, né, da disponibilidade de recursos naturais, algumas garantias. E isso traz, assim, de uma certa forma, um compromisso das nações, mas a gente também sabe que muitas nações não estão nem aí para esses acordos, porque sabe que quem é que vai hoje, quando um cidadão ele é contraventor, vem um sistema judicial e prende a pessoa, né, dá multa e tal.
Mas hoje, no planeta Terra, quem é que vai prender uma nação, né? Há algumas sanções, mas elas não são efetivas porque os outros países também fazem. Enfim, eu estou falando, trazendo aqui as questões críticas, tá, gente? Porque não é só apresentar assim, conteúdo sem fazer análise crítica. É importante fazer análise crítica, né? Então, tem países que fazem acordo, a gente sabe desses acordos, e a gente sabe também que tem cobrança sobre esse acordo. Mas é importante dizer que até nesses acordos internacionais de conservação, tem países que não respeitam. Eu digo, os Estados Unidos não respeitam. A gente está vendo aí vários acordos onde os Estados Unidos estão se retirando desses acordos para não comprometimento de tratativas operacionais do seu país para diminuir o impacto ambiental, de diminuir o uso de recursos naturais e o resíduo gerado daquilo ali tem uma responsabilidade, eles estão se retirando disso. Isso é muito entristecedor. E esses conflitos, né, esses conflitos eles existem. A Oriente Médio tem conflito, na África tem conflito, agora nos Estados Unidos não tem conflito, onde a gente vê realmente a exploração dos recursos naturais sem nenhuma, ou com pouquíssimos preocupação da onde vai, para onde vai. A indústria também, a indústria, né, de vestimenta, tem um monte de lixo, né, de roupa que não serve mais, que são depositados. Então, assim, há muito que se observar, e é por isso que essa disciplina existe, né, para formação e conscientização, há muito que se fazer. E aí tem o conceito da sustentabilidade e a economia circular, que é uma estratégia, né, que a sustentabilidade é quando aqueles recursos naturais estão disponíveis na mesma magnitude de disponibilidade para a próxima geração. E para que isso exista, né, essa preservação ambiental, essa justiça social, disponibilidade desses recursos, uma das estratégias é a economia circular, onde a gente reutiliza aquele material, se reutiliza daquele beneficiamento para que não precise, necessite explorar novamente o meio ambiente, né, aqueles recursos naturais. E aí a gente vê já diversos impactos ambientais, a gente vê que o mundo inteiro sendo destruído, né, matas, né, estação, você não vê já serras, parece que tem cupim, né, comendo a serra para atrás de terra, né, para fazer cimento, fazer parte da construção civil. Então, há muita exploração dos recursos naturais, rios sendo poluídos, destruição ali dos habitats da fauna, flora. Aqui a gente traz um problema muito forte, que é a desertificação, que é uma devastação das florestas, onde teria algum tipo de biodiversidade, uma desertificação daqueles espaços. Aqui eu trago um número que a cada 10 milhões de hectares, ó, são desmatados anualmente. Isso é uma tristeza para a questão de produção animal, né? Agricultura em alta escala. Então, assim, é muito preocupante essa questão da, da agricultura e a exploração de madeira, né? E nós temos também a poluição e degradação do solo, diversos produtos químicos que vêm desse beneficiamento da agricultura, onde prejudica o solo, né? Há esse impacto, produção de esgoto, muito esgoto, gente, muito, né? A população do mundo vem crescendo e há muito dejeto, produção de lixo que nem são recicláveis, né? Que não tem destinação atual, né, desenvolvida como a indústria, né, de tecido, e essas pilhas de lítio, né, de baterias de carro de lítio, esses lixo eletrônico, enfim, há um nível de poluição devastador e sem necessariamente uma destinação adequada. E aí a gente vê diversas mudanças climáticas ocorrendo, desastres, situações de risco. E, gente, vamos fazer uma reflexão de novo. As mudanças climáticas que estão ocorrendo, os impactos sobre elas, né, que é essa devastação e essa desastres ambientais, quem é que efetivamente sofre?
Quem é que está nas margens dos rios? Quem é que constrói suas casas em cima desses morros que se derrubam, né? Aquelas casas que foram alagadas? Quem são essas pessoas? Se você tiver um pouco de cuidado, de zelo de ver, são pessoas que, na realidade, são a classe mais desprovida, né? Vamos dizer assim, ou não está dentro da classe rica e não vai estar, porque os ricos são 1%, né? 1% da riqueza do mundo, não, a riqueza do mundo se concentra em 1% da população. Então, a probabilidade das devastações, das coisas ruins que acontecem, das sequelas, não vão na casa das pessoas ricas. Elas vão prejudicar as famílias mais pobres. É importante a gente falar, inclusive, dessa questão a quem impacta as mudanças climáticas efetivamente. E é por isso que muitos ricos, empresas, né, é, e pessoas assim que centralizam muito o poder, elas não estão muito preocupadas com isso. Elas estão seus ar-condicionados, sua casa climatizada, seu carro muito elegante, né, numa qualidade de vida, né? Mas é importante que a gente traga essas reflexões para a gente discutir, inclusive com as nossas crianças, né? E aí eu trago aqui as inovações tecnológicas como o futuro dos recursos naturais. As tecnologias elas são importantíssimas para prever processos de beneficiar a agricultura, de beneficiamento inclusive de resíduos sólidos, gerenciamento, que a gente use inteligência artificial, que a gente use automoção, que a gente utilize processos otimizados, né, através de simuladores de experimentais, para que a gente aumente os rendimentos desse processo e diminua a quantidade de recursos naturais necessários para isso, né? E eu trago um exemplo também a energia solar, essas células solares, que é um problema, ninguém sabe o que faz com tanta placa, né, de solar, que está com problema, com defeito, é um lixo assim, que não tem destino atual, mas é importante que é importante que exista, é importante que tem várias pesquisas na área da química para aumento do rendimento dessas células solares, né? Então, a tecnologia é fundamental nesse processo. É, e as energias renováveis, né, gente? O aumento na energia solar, na energia eólica, na biomassa, que a biomassa é importante, porque são os vegetais, né, são as plantas, folhas, o tronco, né, os caules, que a gente possa usar e reflorestar, né? Usar e reflorestar, sempre nessa manutenção da quantidade para que a gente tenha esse benefício em outras gerações futuras. Gente, e a outra é a conscientização, a educação. A educação ambiental, ela é obrigatória no governo brasileiro. Nossas crianças precisam ser formadas e aumentar a criticidade, né? Eu falo sempre assim, né, toda a nossa formação ela tem que ser crítica para que a gente possa efetivamente pensar em estratégias de resolver. E eu digo outra coisa, as pessoas que mais sofrem, gente, são pessoas negras, porque são elas que estão à margem, são elas que estão no campo geográfico, né, naquelas informações lá que a gente falou dos GIS, elas estão assim no local onde tem menos benefício da qualidade de vida. É onde passa um rio que está poluído, é onde tem a desertificação, onde tem escassez de água, onde tem precariedade do, daquela região. Então, assim, é muito importante a gente fazer essa discussão, sabe? Para que nossas crianças, quando se tornarem adultos, elas possam ver essas regiões com outros olhares e encontrar outras saídas, né, de uso e desenvolvimento humano sem exploração dos recursos naturais de forma tão desorganizada e tão devastadora. As ações globais que a gente pode falar, a questão de acordos e cooperações internacionais, que a gente possa assumir cargos de gestão, que a gente possa assumir locais de decisão, para que a gente possa se apresentar com possibilidades de alternativas, né? Infelizmente, chegar no poder é muito difícil, né? Muito complicado, mas as tentativas são necessárias. E aí eu trago para você, e você, né?
Analise aí seu estado, a sociedade, identifique como você usa os recursos naturais, quais são os recursos naturais que estão presentes na sua vida e sua corresponsabilidade no uso e na exploração desses recursos naturais. Então, gente, obrigado por esse momento, bons estudos, fiquem com as atividades e até depois.